Quero saudar o povo de Deus, na paz do Senhor Jesus. Quero dar início a mais um vídeo, a mais uma live, aonde que estaremos nós falando sobre as coisas dos céus e aonde que eu creio que profundamente o Senhor tem algo especial para falar comigo, falar contigo, aí onde você se encontra. Mas antes de nós começarmos, eu queria pedir para você para dar um joinha, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Isso é muito importante para que o canal ele venha crescer. Então eu peço para você para ajudar o canal e ajudar também o evangelho também a se expandir também. Amém? Porque só assim o YouTube reconhece o canal. Se você ajudar, o evangelho vai crescer mais e mais. Você vai estar abençoando o canal e ao mesmo tempo estará se abençoando. Amém? Mas antes, vamos dar início então. Vamos fazer uma oração. Convido você a orar junto comigo. Não importa onde você esteja, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, de oração, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Senhor, eu nada sou na Tua presença. Sou dependente do Teu amor, Senhor, da Tua graça na minha vida. Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor. Venha, Senhor, me guarda, me livra, me abençoa, Senhor. Oh, Jesus amado, fala comigo esta noite. Senhor, eu levo a Tua presença. Senhor, esse povo que está aí, Senhor, está vendo essa live, está vendo esse vídeo, está ouvindo, Senhor, a Tua mensagem, está ouvindo a Tua voz, Senhor. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, aquela pessoa que está internada, Senhor, no hospital, ou ela está acamada na sua casa, Senhor, desenganado até mesmo pela medicina. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que o Teu anjo venha visitar essa pessoa lá onde ela se encontra e que ela venha receber, Senhor, o milagre, a cura, Senhor, na sua vida, a libertação, Senhor. Senhor, eu quero levar a Tua presença também aquelas crianças, Senhor, que estão hospitalizadas, acamadas e até mesmo na sua casa, Senhor, estão acamadas, Papai, elas não sabem pedir, elas não sabem clamar, Senhor. Senhor, eu intercedo por elas, tenha de misericórdia. Envia o Teu anjo, Senhor, que venha abençoar essas crianças. Venha repreender, Senhor, esta enfermidade na qual elas contêm, Senhor. Senhor, elas são inocentes, eu peço ao Senhor a sua misericórdia. Senhor, venha, Senhor, venha enviar o Teu anjo, Senhor, para que o sorriso volte a brilhar no rosto desta criança novamente. Senhor, eu quero levar a Tua presença também àquela pessoa, Senhor, que ela tem problemas com álcool, Senhor, com drogas, com cigarro. Oh, Senhor amado, eu peço a Ti, Senhor, a libertação para estas pessoas. Senhor, eu peço a Ti, repreenda, Senhor, esse demônio que acorrentou, Senhor, e amarrou esta pessoa nesse vício, na qual essa pessoa não consegue se libertar, Senhor, por conta dela própria, mas ela é dependente, Senhor, da Tua ajuda. Senhor, ela depende, Senhor, do milagre Teu, da libertação na vida desta pessoa. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, envia o Teu anjo, Senhor, que ele venha pelejar contra este mal, Senhor. Oh, Jesus amado, eu peço a Ti, Senhor, faz morada nesta casa. Senhor, repreenda, Senhor, este demônio, Senhor, que atrapalha essas vidas. E até mesmo, Senhor, procura tirar as suas vidas. Senhor, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que esse demônio seja repreendido pelo sangue do Cordeiro lá na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a libertação na tua casa, na tua vida.
Aleluia. Oh Senhor, visita esta pessoa que está dirigindo o seu carro, o seu caminhão, a sua moto, está trabalhando, Senhor. Visita esta pessoa, abençoa ela, guarda ela, Senhor. Livra ela de todo mal, que os teus anjos venham se acampar ao redor delas. Oh Jesus amado, abençoa, Senhor, a cada um conforme a tua vontade. Senhor, tudo isso eu te peço, eu agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar os irmãos a nós fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Aleluia. Mas vamos começar pelo versículo 12, meus irmãos. Capítulo 7, versículo 12 a seguir. De noite apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, aleluia, se eu fechar o céu para que não haja chuva, aleluia, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aleluia, glórias a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração que se fizer deste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus mandamentos, aleluia, e os meus juízos. Glórias a Deus até aqui. Irmão, a palavra de Deus que veio a Salomão, aleluia, que se o Senhor ele fechasse o céu para que não chovesse, ou se enviasse uma tempestade de gafanhotos para que consumisse a planta da terra, aleluia, Jesus, e várias pragas que viessem sobre a terra, meus irmãos, para isso acontecer tem que ser aceso a ira de Deus. A ira do Senhor tem que acender essa chama, essa ira, para que tal coisa venha acontecer na terra, meus irmãos. Glórias a Deus. Então, mas existe uma forma de ser apagada essa chama, essa ira do Senhor. Se este povo ele se humilhar e se arrepender de todos os seus maus caminhos, então isso vai se cessar. Meus irmãos, muitas vezes essa palavra que vem em direção a todas as coisas que estão acontecendo, muitas vezes no mundo, aonde que tem peste. Muitas pessoas se perguntam, mas por que aquele povo lá, ele é tão escravizado? Aquele povo, ele sofre tanto. Não era para ser assim dessa forma. Será que o Senhor, ele não enxerga aquele povo? Porque aquele povo sofre daquela forma ali.
Para que se o Senhor deixar isso acontecer com eles? Aleluia, Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, esse povo, eles estão passando por certas situações, porque a ira do Senhor se acendeu sobre eles. Aleluia. Glórias a Deus. Esse povo, ele deixou de adorar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, meus irmãos. Que fez o homem, que fez a mulher, e eles sabem disso. Mas eles ouviram a voz de Belzebu, ouviram a voz de Satanás. Aleluia. E eles pegaram como Deus, para eles. Eles pegaram uma vaca. Aleluia. Eles pegaram uma estátua como Deus deles. Aleluia. Meus irmãos, aonde que nós vivemos a situação? Esse povo, eles bebem, eles comem do chão, meus irmãos. Eles rastejam, na verdade, como cobras. Eu não queria falar isso. Aleluia. Por que é isso, não é verdade? Mas meu irmão, minha irmã, enquanto este povo, ele vive nessa ignorância, aleluia, nessa ignorância, enquanto esse povo viver nessa ignorância, de adorar outros deuses, aleluia, e procurar fazer somente aquilo que não presta, que é desagradável aos olhos do Senhor, nada vai mudar. Nada vai mudar. Não vai adiantar a pessoa pegar e ficar com pena e fazer uma doação, coisa parecida, porque isso vai tudo fora, meus irmãos. Porque essas pessoas, elas estão com o coração escuro, longe da presença do Senhor, muito longe. Aleluia. Eles estão cegos. Eles estão cegos. E quando aparece ainda algum cristão ainda que quer mudar o rumo da história deles, a maior parte eles dão risada, matam, eles matam, tacam fogo nos cristãos. Aleluia, Jesus. Então, o sofrimento que eles estão passando, as dificuldades que eles estão tendo, enquanto eles não mudar o rumo dessa história, aleluia, eles vão viver nessa situação. Aleluia, glórias a Deus. A gente se comove quando vê, aleluia, esse povo dessa forma. Mas, meus irmãos, enquanto esse povo ele não se humilhar, ele não admitir que existe só um Deus, essas pragas, tudo isso aí, meus irmãos, isso aí não vai parar, não vai terminar. Aleluia. Porque existe só um Deus que fez todas as coisas, que fez os céus e a terra. E esse Deus que eu falo, ele é um Deus que ele tem ouvidos, ele escuta. Ele tem boca, ele fala. Aleluia. Glórias a Deus. Esse Deus é tremendo, é maravilhoso. Glórias a Deus. Qual é o pai que quer ver um filho rebelde? Qual é o pai que o filho deixa de respeitar o seu pai e procura respeitar o inimigo do seu pai? E vira as costas para o seu pai, e o seu pai vai continuar abençoando? Meus irmãos, tem que ter um pouco de consciência. E não é só eles lá, é isso aí em tudo, meus irmãos. Aleluia. Se nós não se colocar na presença de Deus, glórias a Deus, e dizer que somente o Senhor é Deus, somente Ele. Se nós não largar de mão as estátuas,
ou até mesmo os quadros, ficar acendendo vela, meus irmãos, isso aí desagrada os olhos do Senhor. E tem muitos irmãos assim que continuam na igreja, eles vão na igreja, mas dentro da sua casa tem ídolos. Eles se dobram para esses ídolos, acendem velas para esses ídolos. Quando tem uma festa de santo, eles são os primeiros a estar lá. Meus irmãos, aí quando começa a vir certas dificuldades, as coisas estão meio amarradas, não anda, está tudo preso. Mas também, meus irmãos, aleluia, só sabem falar de Deus dentro da igreja. Na sua casa nem existe Deus. Glórias a Deus. Aleluia, nós temos que saber que existe um Deus todo-poderoso. Aleluia, irmão, não estou dizendo que você tem que virar santo, porque não existe. Somos nós feitos do pó da terra, somos pecadores, mas nós temos que admitir que existe só um Deus, e é somente para esse Deus que nós devemos se dobrar os nossos joelhos. É somente com esse Deus que nós temos que conversar com Ele. Aleluia. Mas tem muitas pessoas que, aleluia, eles somente dentro da casa do Senhor, eles glorificam a Deus, falam de Deus, mas saem da casa do Senhor, eles já se esqueceram totalmente. Aleluia, Jesus. Então temos que vigiar, meus irmãos, temos que vigiar. Temos que colocar o nosso coração no altar de Deus e reconhecer que só existe um Deus. Glórias a Deus. Aqui no Brasil, uma terra farta. Aleluia. Mas se esse povo, ele continuar de coração duro, ainda muitas vezes segura que não está acontecendo ainda, porque, irmãos, é que nem lá como Sodoma, lá quando Abraão perguntou ao anjo lá se tiver um, se tiver dois, se tiver cinco. Então é assim, meus irmãos, enquanto tiver esse povo aqui que se humilha, esse povo que se coloca na presença dele, aleluia, o Senhor, Ele guarda, Ele defende esse estado. Aleluia, Ele defende essa cidade. Mas agora, no momento que esse povo aqui, ele começar a se voltar, aleluia, contra o Evangelho, daí, meus irmãos, aí ninguém mais segura, porque daí é a ira do Senhor que desce. E para retroceder essa ira, somente com muita oração, com muita humilhação, e esse povo se colocando na presença do Senhor, para que mude a situação. Eu não sei como é que está a situação na tua vida, na tua casa, com a tua família, no teu trabalho, onde tu se encontra. Eu não sei como é que está a tua situação. Mas o Senhor sabe do teu problema, da tua necessidade, daquilo que tu está precisando. Mas muitas vezes, para você receber isso, está faltando alguma coisa. Muitas vezes está faltando tu conversar, se dobrar para o Pai, fazer uma visita na casa do Senhor, aleluia, conversar com o Senhor Jesus. Eu acredito que o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele está pronto para perdoar todos os nossos pecados. Ele está de braços abertos nos esperando. Aleluia. Ele não quer que nada de ruim venha nos acontecer. Mas quando acontece, meus irmãos, é porque nós procuramos isto. Amém?
não o Senhor. O Senhor, ele não quer que nada de mal venha acontecer. Qual é a criança que pede um pão para um pai, que um pai vai dar uma pedra para essa criança? Não é verdade, meus irmãos? Então fala Deus. Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Aleluia. Ele tem algo especial para cada um de nós. Ele nos ama, mas para isso, ele quer que nós amemos ele. Amém? E se você tem algum ídolo dentro da sua casa, retire isso, porque isso não agrada aos olhos do Senhor. Amém? Retira isso, porque isso não agrada aos olhos do Senhor. Lembra que só tem um Deus. Aleluia. Só tem um Deus que fez todas as coisas. Então vamos honrar a esse Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração eu te agradeço, Senhor, por ter falado, Senhor, no meu coração, ter falado no coração, Senhor, dos teus servos e das tuas servas, Senhor. Senhor, ter falado, Senhor, com todo esse povo, Senhor, que está vendo e ouvindo, Senhor, a tua mensagem, Senhor, a tua palavra. Senhor, eu peço a ti que os teus anjos, Senhor, venham acompanhar essas pessoas, venham guardar elas debaixo da mão santa e poderosa, e falar em cada coração, Senhor, abençoar a cada um, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, fica com todos, Senhor, e comigo também. Tudo isso, Senhor, eu só tenho a te agradecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus.